Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, no capítulo 1, Romanos, capítulo 1. Hoje eu saí do livro de Atos dos Apóstolos, no qual temos feito a exposição desse livro, para meditarmos hoje, no dia 31 de outubro de 2024, sobre esse evento tão maravilhoso da Reforma Protestante. E hoje eu gostaria de meditar com você sobre o poder da Reforma Protestante, que Deus exerceu através desse movimento tão maravilhoso que foi a Reforma, que hoje faz 507 anos. E a gente que vive no mundo pós-moderno, a gente olha e pergunta como um evento que aconteceu há 507 anos pode ter alguma coisa a ver com a minha vida hoje, né? No século 21. Então muita coisa temos para aprender, há muito o que aprender com a Reforma Protestante, longe de pensar que eu vou de alguma forma abranger muito do tema, infinitamente mais do que vou dizer essa noite sobre esse tema. Há muita inspiração, há muita bênção para as nossas vidas nesse tema tão maravilhoso. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim, capítulo 1, versículo 16, esse texto que é um texto emblemático da Reforma Protestante, diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do gentio, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A Reforma Protestante nos tirou das trevas a verdade mais poderosa do mundo, que é a salvação, o perdão dos nossos pecados através do sangue de Jesus. Quando a reforma acontece, 1500 anos já tinham se passado da morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. E esse evento maravilhoso que Deus, de uma maneira tão poderosa, orquestrou, trabalhou, fez e realizou através da vida dos reformadores, como Martinho Lutero, Zwingli, Calvino, entre outros. Esse momento extraordinário trouxe essa verdade eterna de volta, para que todas as pessoas pudessem voltar definitivamente às Escrituras. Martinho Lutero era um padre e estava afundado na sua religiosidade, estava afundado numa crise com seus pecados, não sabia o que fazer, não tinha paz em sua alma, e ainda que fazia confissões, ainda que fazia oferendas e sacrifícios e penitências e rezas, enfim, e promessas e tudo mais, nada trazia paz sobre o seu coração. E esta que é a mensagem mais poderosa do mundo, ok? Abrange todas as pessoas, em todos os lugares, não apenas Lutero, há mais de 500 anos, lá na Alemanha, mas abrange todas as famílias da terra. O Evangelho que estava escuro, que estava obscurecido, que estava guardado nas trevas da religiosidade, nas trevas do humanismo, sai à luz quando Lutero, que lutava, que brigava com Deus diante desse texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz: eu odiava esse texto era algo de ódio que eu tinha por ele, porque Deus mostra a sua justiça no Evangelho, e essa justiça só me condena, essa justiça só massacra a mim, mas ele não tinha entendido aquilo que para nós hoje é tão claro, que o justo vive pela fé, ele não vive pela justiça dele, ele não vive pelas obras dele,
ele não vive por aquilo que ele faz para tentar se salvar. Eu sofri muito, então vou ser salvo. Eu tenho boas obras, eu sou salvo. Eu sou religioso, eu sou salvo. Não, o justo é salvo pela fé naquele que é o justo que morreu na cruz. É essa justiça de Deus que se revela no Evangelho, na morte e na ressurreição de Jesus. A justiça que Deus produz através do sangue do seu Filho, carregando todos os nossos pecados, levando sobre si no madeiro todas as nossas maldições e o nosso inferno. Aí está a justiça de Deus. Deus pune a Jesus e salva você. Deus condena Jesus na cruz e salva você. Jesus se faz pecado em nosso lugar. Ele toma sobre si a iniquidade de todos nós. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos curados. Aí está a justiça de Deus. É que Deus não pode nos aceitar diante dele por causa dos nossos pecados. Então o sacrifício perfeito tem que ser feito, mas todos os nossos sacrifícios estão contaminados pelo pecado. Então Deus faz o sacrifício perfeito e eterno, a vida do seu Filho, o Filho eterno de Deus, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Eterno, vai à cruz em nosso lugar, santo e perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui está a justiça de Deus. Quando ele entende esse texto, quando ele entende que Jesus é a justiça de Deus, a luz brilha sobre ele, e assim, não apenas sobre ele, mas brilha até hoje sobre nós. Meus irmãos, eu quero dizer para você que essa é a mensagem mais importante do mundo. Ela é destinada a todas as pessoas, em todas as nações, a toda criatura. Não há mensagem mais importante. Essa mensagem eterna, essa mensagem liberta o indivíduo do inferno, para onde todos nós caminhávamos em direção ao inferno por causa dos nossos pecados. Deus nos salvou no sangue do seu Filho. Não foi você que se salvou, foi Deus que salvou você. Esta é a mensagem do Evangelho. E a religiosidade, o misticismo católico, o humanismo que buscava a salvação e até hoje busca a salvação pelas obras, pelo sofrimento, pela religiosidade, estava escondendo, abafando esse Evangelho tão maravilhoso, já por mais de 1000 anos, por aproximadamente 1100, quase 1200 anos, o verdadeiro Evangelho que Agostinho pregava no século IV, foi abafado logo depois, e por mais de 1000 anos, 1100, 1200 anos, ele ficou abafado aí, até que a reforma chegou e entendemos que o justo viverá pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, eu quero dizer para você que Satanás odeia, junto com todo o inferno, essa mensagem, porque é o único meio de alguém ser salvo. Por isso que é a maior mensagem do mundo, porque ela tem um poder eterno de libertar alguém do inferno para sempre. E não há outra mensagem do mundo, não há nada que se faça debaixo dos céus. Como Pedro vai dizer, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Ninguém é
meus irmãos, do orgulho, da ideia do misticismo, do humanismo. Irmãos, todo evangelho é abafado, se dilui e se perde. Então, a importância de nós hoje, no século XXI, olharmos para a reforma protestante e dizer: Senhor, nós precisamos de uma reforma hoje. Mais do que nunca, nós precisamos de uma reforma hoje absoluta, absoluta. E quando Deus quebrou essas mentiras no coração de Martinho Lutero, o sol desse texto, o sol da cruz, o sol da justiça de Deus brilhou 7 vezes mais e baniu todas essas trevas. E essa luz lançou o seu brilho por todo o mundo, trazendo salvação, libertação e reconciliação com Deus. Mas hoje, 80% das igrejas evangélicas no Brasil não pregam essa mensagem da reforma protestante. Por isso nós precisamos de uma reforma. 80% das igrejas brasileiras pregam autoestima, humanismo, psicologia positiva, prosperidade, pregam todas essas coisas, menos o evangelho. É possível você ouvir de cristãos que estão há décadas na igreja e você vai perguntar para eles o que é o evangelho e eles não sabem responder. Perguntar para cristãos que estão há décadas na igreja por que Cristo foi na cruz, ou porque só Jesus salva e o Espiritismo não salva, o catolicismo não salva, o budismo não salva, as suas boas obras e religiosidade não salva, apenas Jesus Cristo salva. É possível que essas pessoas não tenham absolutamente noção do que você está dizendo, porque as pessoas hoje morrem e rapidamente se colocam asas sobre elas, mesmo vivendo uma vida totalmente sem Deus, apartadas de Deus. Imediatamente se põe asas nessas pessoas, e então essas pessoas não estão salvas. Elas estão salvas, Deus tem um bom lugar para elas. Não há esperança sem Cristo Jesus. Não há consolo sem Cristo Jesus. Meus irmãos, por isso que essa mensagem é a mensagem mais importante do mundo. Por isso que a sua missão cristã, a missão de Deus, que Deus compartilha com a sua igreja, que Deus nos envolve, é a missão mais importante do mundo. É você pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. Essa é a mensagem das mensagens, meus irmãos, porque somente pelo evangelho alguém pode ser salvo. E a estratégia do diabo é justamente essa: é que a igreja faça qualquer coisa, menos pregue o evangelho. Um dia desse eu estava conversando com um grupo de pastores, e um pastor disse para mim: não, pastorear para mim é estar no playground, é estar no parquinho. Ele não está pregando o evangelho. Paulo diz: combate o bom combate da fé. O apóstolo Paulo vai dizer: amados irmãos, para todos nós, revestidos de toda a armadura de Deus. Meus irmãos, é um campo de batalha. Você, seu cristão, você está nadando rio acima. Você está contra a corrente, contra a cultura, contra o pecado, contra o império das trevas, porque você está ao lado de Deus. Jesus disse, olha o que Jesus disse, ouça: eu lhes dei a minha palavra e o mundo os odiou. Como isso é um parquinho? Como isso pode ser um parquinho? Não pode ser. Não pode ser. Então nós precisamos hoje, irmãos, com certeza, de um avivamento. E eu quero dizer para você que toda reforma, ela se fundamentou, ela nasceu, ela frutificou, ela proliferou por meio do caráter santo, amoroso e justo de Deus. Essa tríade norteou toda a reforma: a santidade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus
e a justiça de Deus. Toda a reforma, tudo que foi realizado, está sob essa tríade aí, sob esse tripé, tudo isso se apoia. Tudo que foi feito se apoia aí. E a reforma, irmão, atingiu poderosamente a espiritualidade das pessoas. E esse é o primeiro ponto, e diante do qual tudo vai nascer. Tudo vai nascer a partir do relacionamento com Deus. A ênfase da reforma é o novo nascimento. A ênfase da reforma é um relacionamento pessoal, é a experiência pessoal do novo nascimento. No portão do céu vai estar escrito lá com letras de luz: importa-vos nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver nem entrar no reino dos céus. Essa é a porta de entrada. Sem isso não há relação com Deus. Sem isso não há perdão de pecados. Sem isso não há libertação do império das trevas. Sem isso não há como vencer o pecado e a morte. Meus irmãos, essa era a grande ênfase dos reformadores: o novo nascimento. O objetivo deles, o alvo deles, a mensagem deles iniciava-se exatamente aqui, no novo nascimento. E obviamente a ênfase na leitura da Bíblia, da palavra de Deus. Porque foi lendo a palavra de Deus que Martinho Lutero se converteu. Foi lendo a palavra de Deus que a luz brilhou sobre ele. E é esta palavra que estava escondida em latim, grego, hebraico e aramaico, que não estava na língua materna de Martinho Lutero. E por isso as pessoas simplesmente ouviam a missa em latim e ninguém entendia nada. Então, como alguém pode ser salvo numa situação dessa? Por isso, meus irmãos, que a ênfase na leitura da palavra de Deus, a leitura diária, a leitura contínua, a leitura de textos inteiros, capítulos inteiros, o dedicar-se à leitura da palavra de Deus. A Bíblia se tornou o ponto central. A língua alemã daquele então era dividida pelo menos em 3 ou 4 regiões. A Bíblia unificou tudo, se tornando o alemão que nós temos hoje. Mas ela unificou tudo, eram dialetos. A Bíblia tomou, a tradução da Bíblia tomou tudo, unificou tudo. E aquele povo começou a ler a Bíblia, as pessoas foram se convertendo, e as pessoas deram ênfase à leitura da Bíblia. A grande questão era a leitura da palavra de Deus. Quando isso aconteceu, Martinho Lutero disse: a Bíblia fez tudo. A Bíblia fez tudo. Toda essa reforma, todo esse avivamento, tudo que está acontecendo, a Bíblia fez tudo. Só que hoje 80% dos crentes pegam na Bíblia uma vez, miseravelmente por semana. E mais de 50% dos pastores nunca leram a Bíblia toda. A pergunta que nós temos que fazer é: temos uma necessidade da reforma? Temos necessidade de uma reforma verdadeira? Há um avivamento verdadeiro no Brasil? Ou simplesmente um movimento sociológico? Porque as pessoas saem do mundo e vêm para a igreja vivendo a mesma vida. Por isso que há mais divórcio dentro da igreja evangélica brasileira do que entre os não cristãos. Aí você fala: meu Deus, mas como é isso? Exatamente isso. Por quê? Porque não houve um novo nascimento. Esse contato com a palavra de Deus. E a palavra de Deus se torna sola escritura, que é somente a escritura sagrada. A escritura sagrada se torna a regra de fé e conduta. O que a Bíblia fala, acabou. Ninguém discute com a Bíblia. Ninguém discorda da Bíblia. Ela é a autoridade máxima sobre a vida do cristão. E que os céus caiam, mas a Bíblia permanecerá para sempre. Os céus e a terra vão passar, disse Jesus. As minhas palavras jamais vão passar. Ela está acima de tudo e de todos. Por isso que ela é a autoridade máxima na vida do cristão. Então, veja, irmão, o novo nascimento, a leitura da Bíblia, a Bíblia como o ponto mais elevado da vida do cristão, essa relação pessoal
sangue de Jesus, o perdão dos pecados. Isso quebrou tudo na Igreja Católica. Porque na Igreja Católica não é o que a Bíblia diz, é a tradição. É o que o Padre diz, é o que o Papa diz. Os protestantes não, é o que a Bíblia diz. O Papa não está acima da Bíblia, o Padre não está acima da Bíblia, o profeta não está acima da Bíblia, o pastor não está acima da Bíblia, o famosão não está acima da Bíblia, ninguém está acima da Bíblia. É a Bíblia, então somente a Bíblia. Ela é a autoridade suprema sobre tudo e sobre todos. Meus irmãos, isso quebrou esse monopólio, essa opressão e essas invenções que a Igreja Católica criava para ganhar dinheiro. Arrasou com grande parte da Europa para construir igrejas com pinturas famosas e comprar um monte de obras de arte caríssimas, e o povo na miséria, acreditando que estava salvo, tentando tirar os seus familiares do inferno com a esmola que pagava, ou com a relíquia que comprava. Então, quando eu comprava uma relíquia, eu libertava um parente meu do inferno. Meus irmãos, mentira atrás de mentira, engano sobre engano. E foi assim que aconteceu. Até que o povo leu a Bíblia. Quando a Bíblia foi traduzida para a língua do povo, o povo leu e não viu nada daquilo. Baniram de lá esses perversos que queriam apenas o dinheiro do povo. Sabe o que tem acontecido hoje? É muita coisa. Só que no lugar dos católicos vão ser muitos evangélicos. No lugar dos padres, muito pastor, falso pastor, tem que correr por aí. Porque não pregam as escrituras sagradas de verdade. Não estão interessados por nós. Estão num ponto do politicamente correto. Então, meus irmãos, essa graça de Deus, essa comunhão com Deus, essa igreja que nasce dessa palavra maravilhosa, esse avivamento, onde tudo vem das Escrituras, do caráter santo, amoroso e justo de Deus, vai formando tudo. E a igreja é a primeira a ser tocada, mas há um impacto poderoso sobre a família. Se a igreja é a primeira a sentir o impacto, então se reforma o culto, se reforma as orações, as pessoas começam a ler a Bíblia e veem que as orações não são rezas, mas são um abrir genuíno, verdadeiro e sincero do coração a Deus, onde todo mundo tem a Bíblia na mão e pode ler a Bíblia e compreendê-la e adorar a Deus em espírito e em verdade, que o culto não deve ser todo aquele ritualismo que havia, mas deveria ter aquele culto, oração, adoração, cânticos de louvor, a meditação, a ministração, a explicação da palavra de Deus, a comunhão entre os irmãos, a Santa Ceia, o batismo. Esses eram os elementos do culto. Quando a igreja vê isso, quando as pessoas são salvas, então elas passam a viver isso. A igreja é tocada por isso. A igreja é tocada, e então as pessoas entendem que não precisam de um intermediador entre elas e Deus, um intercessor. Elas podem orar diretamente a Deus, elas podem buscar diretamente a Deus, elas podem servir a Deus com seus dons e talentos. Então toda essa dinâmica maravilhosa é feita, irmão, de uma maneira extraordinária, e a coisa muda. Glória a Deus por isso. As pessoas começam a voltar gradativamente para os princípios, conforme vão lendo, eles vão entendendo e vão voltando para aquilo. Então a igreja é a primeira a ser tocada, e a segunda instituição a ser tocada é a família. Primeira coisa que acontece é o casamento. A mulher era muito maltratada naquela época, havia muita violência contra a mulher, havia muito abuso contra a mulher. Então uma das primeiras coisas que muda, essa ideia do casamento, a fidelidade conjugal daquele que nasceu de novo, a proteção em relação à mulher, o casamento, a valorização do casamento, da aliança. Eu fui testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Deus odeia o divórcio. Aquilo que Deus uniu, disse Jesus,
não separe o homem. As pessoas olharam esses textos e falaram: eita, o marido ame a esposa como Cristo amou a igreja. O homem deve tratar a sua esposa como um vaso mais frágil, porque senão suas orações serão interrompidas. Quando a igreja leu isso, o casamento mudou. O casamento mudou. A maneira do homem tratar a mulher. Maridos, os pais aí devem educar os filhos. A esposa deve respeitar o esposo. Toda a dinâmica familiar começou a ser mudada. Aquelas famílias disfuncionais, quebradas pela idolatria, pelo misticismo, por tudo aquilo. Meus irmãos, tudo aquilo foi se ajustando, e as famílias foram sendo curadas, libertas, e a família se tornou a primeira igreja do cristão. Que coisa linda! A família se tornou o primeiro lugar de se viver o Evangelho e de se pastorear a sua própria igreja ali, sua família, de evangelizar seus filhos, de fazer seus filhos amar a Deus, de mostrar aos seus filhos o grande amor de Deus, o Evangelho. Quantos irmãos na Inglaterra, século 13, 14, morreram na estaca, empalados. Pegavam os pais e fincavam eles na estaca de madeira, pontiaguda, para ficar pendurado lá, porque eles estavam ensinando a oração do Pai Nosso em inglês, para que seus filhos pudessem entender, e não em latim. Morreram porque ensinaram a oração do Pai Nosso. Morreram porque estavam ensinando a Bíblia. Terrível, irmãos, terrível. A luta que esses irmãos travaram para você ter a Bíblia hoje na sua mão. Deram suas próprias vidas. Se eles não fizessem isso, você não tinha a Bíblia na sua mão. Não tinha. Esses homens e essas mulheres deram suas vidas pela palavra de Deus, para que nós, e não apenas nós, mas o mundo inteiro, pudesse desfrutar das Escrituras Sagradas. Pais, mães, esposas, esposos que foram tocados e mudaram suas vidas, a valorização do casamento, o papel da mulher, que antes estava simplesmente como uma escrava, agora é uma mulher amada, uma mãe querida, é valorizada dentro do lar, é valorizada pelos filhos, pelo marido, os filhos em obediência aos pais, essa educação de alfabetizar os filhos para que eles pudessem ler a Bíblia. Os filhos tinham que aprender a ler, mas os pais primeiro tinham que aprender a ler. O índice de analfabetismo na Europa, na época da Reforma Protestante, era de 80%. De cada 10 pessoas, 8 não sabiam ler. Não sabiam ler. E eles começaram a aprender a ler, para ler a Bíblia. Para ler a Bíblia. Então, meus irmãos, a família começou a se reunir em torno das Escrituras. O culto doméstico, o ensino dos princípios da palavra de Deus, aos filhos, às crianças, e as novas gerações começaram a ouvir o Evangelho, conhecendo a Deus, conhecendo a cruz de Cristo. Não deixar a reforma morrer. Porque se os meus filhos não sabem do Evangelho, se a próxima geração não conhece o Evangelho, eles entenderam que, como no livro de Juízes aconteceria com eles, havia uma outra geração que não conhecia o Deus dos seus pais, e eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então essa preocupação de ensinar, de serem bons pais, de ser um bom esposo, uma boa esposa, um exemplo para os seus filhos. A família foi tocada diretamente pela reforma protestante, meus irmãos. Foi algo que mexeu com a estrutura de toda a sociedade. Igreja, família, mas não apenas isso. Esse aspecto maravilhoso da educação foi transformado. Como eu disse, 80% da Europa naquele momento era como a África hoje, né? E alguns países da África estão muito melhor.
mas em outros aspectos, iguais aos países da África, em IDH, uma situação terrível. Meus irmãos, e a ênfase foi: precisamos aprender a ler para ler a Bíblia. Essa foi a ênfase. A ênfase não foi: não, nós vamos estudar, nós vamos... Não. A ênfase o primeiro passo foi: não sabemos ler. Precisamos ler a Bíblia. É interessante isso. A minha avó, a dona Antônia, era uma mulher analfabeta, mas ela aprendeu a ler a Bíblia. Foi inculcado na mente dela de que ela precisava ler a Bíblia, que era importante para ela ler a Bíblia. E ela aprendeu a ler a Bíblia. Que interessante, irmãos. Veja, até poucos anos atrás, algo assim acontecia. Veja a necessidade de ler a Bíblia. Esse foi o grande ponto, esse foi o grande passo do desenvolvimento educacional. Igreja, família, educação. Essa educação que começa em casa com os pais, que aprendem a ler e ensinam seus filhos a lerem. E isso se desenvolve, e dessa educação nasceu a ênfase na leitura da Bíblia, onde as pessoas se alimentavam da Bíblia diariamente, lendo, meditando na Bíblia, mas também das escolas públicas. As escolas nascem aí. A escola dominical, que há mais ou menos 150 anos atrás foi criada, ela foi criada exatamente para ensinar aquelas crianças que estavam no meio da rua a ler, a aprender a ler, a estudar, e fazendo isso por meio das Escrituras. Meus irmãos, hoje nós vivemos um quadro de alfabetização bíblica no mundo ocidental. Falando dos Estados Unidos, Europa, América Central, América do Sul, nós vivemos num quadro hoje de alfabetização bíblica. As pessoas não estão alfabetizadas biblicamente. Elas nunca leram a Bíblia toda uma vez. Não tem a Bíblia como um ponto importante de leitura diária. Não se dedicam à leitura das Escrituras Sagradas. Ficam nesses aplicativozinhos que dão só uma gotinha d'água para você. Todo dia um versículinho. Não, por favor. Você precisa mergulhar nesse texto aqui. Você precisa se aplicar nas Escrituras. Você precisa mergulhar na palavra de Deus. É isso que precisamos. Nós precisamos levar a sério a Bíblia. Nós vivemos um quadro de analfabetismo bíblico. Veja um parâmetro: 80% das pessoas na época não sabiam ler. Hoje, 80% dos evangélicos abrem a Bíblia uma vez por semana. Precisamos ou não de uma reforma? Olha, meu irmão, eu quero dizer para você uma coisa: se nós tivéssemos uma reforma, as famílias evangélicas eram diferentes, a igreja evangélica era diferente, os casamentos eram diferentes, a educação dos filhos era diferente, porque 80% dos filhos dos crentes estão fora da igreja. Aí nós olhamos algo assim, e vemos uma igreja sendo tocada, vemos as famílias sendo tocadas, vemos a ênfase na educação cristã de verdade, e olhamos os índices e vemos que estamos numa época quase que pré-reforma protestante, como se a reforma não tivesse chegado até nós. É quase isso, porque as pessoas abandonaram as Escrituras Sagradas, as pessoas abandonaram a Bíblia Sagrada. Spurgeon, 1850, 1870, estava chamando a atenção da sua igreja: vocês abandonaram a Bíblia. Tem um livro lá na sua casa que tem meses que tu não pega nele, ele está todo empoeirado lá naquela estante. Olha, há quanto tempo atrás? E ele já estava chamando a atenção da sua igreja na Inglaterra. Olha como está a igreja na Europa hoje. Que igreja! E
como vai estar a igreja daqui a 30 anos? Meus irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos e entender. Primeiro, precisamos de uma reforma. Precisamos olhar e dizer: Deus tem misericórdia de nós. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que nós no Brasil não temos um avivamento. Nós temos um evento social, psicológico, um movimento que as pessoas vão para um local para serem abençoadas. É um misticismo que se criou em cima disso. As pessoas vêm para simplesmente se divertir e serem abençoadas. Não é o Evangelho. Não se prega o Evangelho na maioria dessas igrejas. Meus irmãos, é um engano. As pessoas estão partindo para a eternidade. E as pessoas estão aqui dizendo: não, essa foi para o céu, essa pessoa aí é boa demais. Essa pessoa partiu, foi para a glória, criou asas, virou anjo. Não, irmão. Essa não é a mensagem do Evangelho. Como Spurgeon disse, o Evangelho é a mensagem mais difícil do mundo. Porque a mensagem das seitas e das religiões, Spurgeon dizia, ela diz: você é lindo, você é maravilhoso, você vai ser salvo pela sua religiosidade, pelas suas boas obras. Mas o Evangelho diz: você está condenado, você está perdido, você está a caminho do inferno. O salário do pecado é morte. Só há salvação em Cristo Jesus. Não há salvação em nenhum outro. Se você não se render a Cristo, você perece. Por isso que o Evangelho é a religião, falando de religião, é a religião mais perseguida do mundo até hoje. Porque a gente vai dizer: o Buda nos salva, o Espiritismo nos salva, o Catolicismo nos salva. Não há salvação em nenhum outro, a não ser o sangue precioso de Jesus derramado. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. E isso, irmão, irrita qualquer um. Os judeus estão salvos não, a não ser por Cristo. E assim qualquer nação, qualquer cultura, em qualquer época. Meus irmãos, essa mensagem maravilhosa é que nós precisamos levar os nossos filhos e ver uma educação cristã nascendo, e dessa intenção de ler a Bíblia nascer nas escolas públicas e as universidades. Mas preste atenção, hoje as escolas públicas estão a serviço do Evangelho, as universidades estão a serviço do Evangelho. Olha o UNB, a UNB está a serviço do Evangelho. A católica, público ou particular, que não interessa quem é, se é público ou particular, elas estão a serviço de Deus? Não, irmão. Lá se formam, e assim também Cambridge, Oxford, Yale, Princeton, todas as maiores universidades, Harvard, todas as maiores universidades do mundo, que nasceram para formar pastores por causa da reforma protestante, porque perderam a reforma, se voltaram contra o próprio Cristo da reforma. São eles que formam os maiores ateus hoje do mundo. Então, irmãos, as maiores instituições, algumas das grandes instituições do mundo, banco, isso tudo foi criado, saúde pública, segurança, tudo isso foi criado por causa da reforma. Essas instituições hoje não estão a serviço de Deus, pelo contrário, estão a serviço do dinheiro, do humanismo, do ateísmo. Mas por quê? Porque se afastaram da reforma, se afastaram da Bíblia, da palavra de Deus, dos princípios da reforma. Meus irmãos, nós precisamos voltar ao texto sagrado, ao texto bíblico, e ter uma reforma verdadeira em nossa nação, para a glória de Deus. Outro ponto importante que a reforma tocou foi na saúde. A gente acha, irmãos, que a ideia da reforma ou da Bíblia, ela deve simplesmente, não, Deus, eu vou orar melhor, eu vou orar mais, eu vou ter mais comunhão com Deus, beleza, vou ler mais a Bíblia, super, é isso mesmo, mas isso se extrapola. Quando as pessoas olharam a Bíblia, elas viram a necessidade da educação, mas elas também viram a necessidade da saúde. Por quê?
olha o texto sagrado, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Quando os reformadores olham isso, eles veem um valor na vida humana que supera tudo. Cada pessoa, não importa qual nação, não importa de qual raça, de qual cor, de qual credo ela seja, cada ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso que cada ser humano tem um valor intrínseco nele mesmo, por ser uma pessoa. Então nós vamos cuidar dessas pessoas, porque as pessoas adoecem. Como é que a gente vai cuidar dessas pessoas? Quando eles leram o texto sagrado de Atos, e eles viram que na igreja se cuidava dos órfãos, das viúvas, e quando no Antigo Testamento fala que Deus está protegendo o órfão, a viúva, o estrangeiro, o pobre, o miserável, que há um olhar de Deus especial para essas pessoas. Eles falam: a gente precisa cuidar dessas pessoas quando elas ficam doentes. Então começaram a se criar hospitais, e as pessoas, com a educação, começou a trabalhar a ideia de profissionalizar esses serviços de saúde: médico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, todo mundo entrou nessa linha aí. Outro dia a Bebel estava falando para a gente que uma das enfermeiras e farmacêuticas mais importantes que teve é uma mulher cristã, que fez uma coisa extraordinária. E assim nós vamos ver as igrejas, principalmente no século passado, onde chegava uma igreja, chegava uma escola junto, onde chegava uma igreja, chegava um hospital junto. Por quê? Porque a igreja olha para a pessoa de uma forma diferente. A igreja olha para o indivíduo como alguém especial diante de Deus. Até mesmo essa ideia das pessoas com necessidades especiais, idosos, pessoas com necessidade de mobilidade, pessoas com necessidades porque não têm uma visão, estão cegos, surdos, pessoas com deficiência mental. O que as pessoas naquela época pensavam? Lembra na Bíblia? Se foi ele ou seu pai que pecou, isso é maldição. E Jesus disse: não foi nem ele que pecou, nem seu pai, mas para que nele se manifeste a glória de Deus. Então o pensamento da reforma foi o quê? Dos reformadores: essas pessoas são pessoas que pela soberania de Deus foram trazidas assim para a glória de Deus. Elas são dignas de inclusão, de respeito, de igualdade, de acessibilidade. Todas essas coisas que se fala hoje, a reforma protestante falou disso há séculos atrás. Há séculos atrás. De inclusão, essas pessoas têm direitos como todos os outros, os idosos, as crianças, as mulheres, os viúvos, e daí se cria toda uma estrutura de proteção para o ser humano, desde a saúde, de hospitais e toda essa coisa, até a segurança pública. A segurança, por exemplo, de você ter a sua propriedade privada, o respeito, não apenas a você, mas ao que você tem. Tudo isso nasce, meus irmãos, do conceito da justiça de Deus, da bondade desse Deus que é bom, desse Deus que é justo, e Deus que odeia a propina, a injustiça, a venda de sentenças, o corrupto. Deus odeia tudo isso. Então tudo isso mexeu com a política, com o judiciário, com todo o sistema político da época. A reforma, ela tocou em tudo, não ficou nada para trás, porque essa tríade, a santidade de Deus, o amor de Deus e a justiça de Deus permeou tudo na vida deles, extrapola, irmão. E aqui é o que é importante: a sua vida espiritual, seu relacionamento com Deus em Cristo Jesus, ele precisa extrapolar para tudo na sua vida, para todas as áreas da sua existência. Não é o Cristo lá na igreja, é o Cristo do seu casamento, é o Cristo da educação dos seus filhos, é o Cristo do seu trabalho, é o Cristo da sua escola, é o Cristo no qual você lidar com o seu vizinho, é o Cristo da sociedade, é o Cristo
Antes a ciência estava na mão de quem? Da Igreja Católica. Se a Igreja Católica dissesse que a Terra era chata, acabou. A Terra é plana e acabou. Alguém disse, não, a Terra é redonda. E eu consigo provar que ela é redonda. Ó, vai perder a cabeça. Não, a Terra é chata. Não quero morrer. Então, mas quem dizia o contrário? Todo o desenvolvimento científico estava na mão da Igreja Católica. Era a Igreja Católica que dizia o que devia se fazer. Não! Quando a reforma chegou, deu livre curso, livre acesso, as pessoas começaram a estudar, empreender, fazer, realizar, questionar, pensar. E para o Evangelho não tem problema nenhum, se a terra é redonda ou chata. E é redonda. Para aqueles que acreditam que a terra é chata. Não tem a ideia daqueles que creem que a terra é plana. Meus irmãos, que coisa maravilhosa onde a reforma protestante chegou, o que ela fez. Como nós precisamos disso no Brasil. Como nós necessitamos isso na igreja evangélica brasileira. Se nós tivéssemos um avivamento aqui verdadeiro, bíblico, você acha que essa sociedade não tinha mudado? Você acha que o sistema político desse país não tinha mudado? Será que não teria sido banido um monte de bandido que está aí no Brasil? Esse sistema judiciário não teria mudado? Tudo isso teria sido mudado, irmãos, por causa da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Queridos, quanta coisa a reforma protestante fez. Eu estou apenas arranhando aqui a superfície dos fatos. Há tanta coisa maravilhosa que aconteceu. Mas a aplicação para mim e para você é essa. Que a luz desse texto brilhe sobre você. Pastor, como eu vou mudar o sistema social? Comece deixando a luz da palavra de Deus brilhar na sua vida. Tire da sua vida toda a religiosidade. Tire da sua vida toda a frieza espiritual. Deus não te quer assim. Deus não te quer como você está. Deus quer que você cresça, que você avance, que você seja fervoroso, cheio do Espírito, seja fervoroso de Espírito, servindo ao Senhor. Deus quer que sejamos uma igreja viva, poderosa, cheia do Espírito da palavra, uma igreja tremenda. Essa é a vontade de Deus. Comece pela sua vida. Comece dedicando sua vida a ler a Bíblia, a meditar nas Escrituras, a viver a palavra de Deus, permitindo que essa palavra transforme a sua vida, seu caráter, seu temperamento. Isso naturalmente vai se extrapolar para a sua família. Sua família vai olhar ali e ter um cristão de verdade, em palavras, em atos. Ali é um crente verdadeiro. Seus vizinhos, no seu trabalho, na sua escola. E se cada um de nós fizer isso, e Deus nos visitar com um avivamento, meus irmãos, ouviremos novamente aquilo que a igreja de Atos ouviu. Aqueles que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram até nós. O mundo não é mais o mesmo. Tudo mudou porque vocês encheram essa cidade da doutrina de vocês. Isso é da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. Comece com você. O passo inicial é esse: Senhor, a minha leitura da Bíblia, a minha leitura da Bíblia, a minha prática da palavra, não é uma teoria, não é simplesmente informação, não. Senhor, eu quero conhecer a tua palavra e viver, paixão pela tua palavra, comunhão contigo, nascer de novo, uma vida cheia do teu Espírito, assim, passo a passo. E cada um de nós, uma luz em cada um de nós se acendendo, até que o sol brilhe e a glória de Deus apareça. Vamos nos colocar em pé e orar ao Senhor. Feche seus olhos, amado irmão.